Amém. Já peço perdão aos irmãos pela voz. Semana passada cantamos um pouquinho acima do tom e a voz essa semana não cooperou. E eu estou tentando discernir isso, né? Falar sobre o silêncio e eu estou sem voz. Então vai ser um desafio, vou tomar bastante água, vou ter que parar bastante, então nos perdoe por isso. Nós estamos fazendo, irmãos, obrigado, Gabriel. Nós estamos estudando a linha do tempo bíblica desde janeiro, né, David? E fizemos a linha do tempo e agora estamos indo não livro por livro, mas época por época, e esmiuçando um pouquinho mais até a gente chegar em Apocalipse. Então chegamos, o David falou, a Rebeca, né, falou a última semana sobre Ezequias, o restaurador, e chegamos naquela página da Bíblia onde não tem nada, que é uma página em branco. É o que divide o último livro da Bíblia, que é Malaquias, e o Novo Testamento. E esse período aqui corresponde a um período de mais ou menos 400 anos. Então, entre o último livro da Bíblia e o Novo Testamento, nós temos um intervalo de 400 anos. E aí foi um desafio para mim pregar sobre uma página em branco. Então nós vamos tentar pensar alguns princípios, alguns valores que a gente pode tirar desse período e ver o que ocorreu nesse período que Deus se cala. Durante esse período, Deus não levanta mais nenhum profeta em Israel. O último foi Malaquias. Então esse é o chamado período interbíblico ou período intertestamentário. E é o período onde Deus se calou. E os homens fizeram muito barulho. Então nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho esse período e ver por que Deus se calou, o que aconteceu, o que o povo fez durante esse período, quais são os eventos históricos que aconteceram. E relembrando basicamente o que a gente já viu, nós tivemos 120 anos de Reino Unido em Israel, 3 reis. Depois inicia-se o período do reino dividido. Roboão assume a tribo do norte, Jeroboão a tribo do sul. E aí foram até a Babilônia invadir Israel em 586, foram 344 anos de reino dividido. A Síria já tinha invadido o reino do norte em 720, e a Babilônia invade o reino do sul, Judá, em 586. E aí a Babilônia destrói o templo que Salomão construiu. E depois da Babilônia, o próximo reino é o reino persa, que o David falou, né? Em 539. A Pérsia invade a Babilônia e domina a Palestina. E depois que a Pérsia invade, os 3 últimos profetas são Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último dos últimos. Ele profetizou por volta de 430 a.C. Então ele é o último profeta do Antigo Testamento. E a partir daqui até Jesus, a gente entra nesse período aqui, interbíblico. E eu queria que a gente voltasse um pouquinho em Malaquias para a gente entender por que Deus se calou. Como o povo estava vivendo na época de Malaquias. Isso é muito interessante. Abra comigo em Malaquias 1:2. Malaquias 1:2. Deus falando, né? Eu sempre amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em moradas de chacais. Então o povo nessa época começou a se questionar sobre o amor de Deus. De que maneira você nos ama? Esse povo aqui, desde Abraão, estava ouvindo a voz de Deus. Deus falou por 1500 anos, de 2000 até por volta dessa época. Então,
E desde 720 o povo estava sendo invadido e sendo subjugado a outras culturas. Então, esse é um povo, esse período de Malaquias, é o período de um povo sem esperança, que já não estava mais acreditando no Deus que tirou eles do Egito, que deu maná para eles no deserto, que cuidou deles tão bem durante todo o período, mas começou a questionar. Mesmo Deus alertando eles o tempo inteiro, olha, vocês vão para o exílio por causa da maldade de vocês, eu falei muitos anos, se arrependam, meus profetas falaram durante muitos anos, se arrependam, e vocês não se arrependeram. Então mesmo Deus alertando eles o tempo inteiro, eles sabendo o motivo pelo qual eles estavam sofrendo no exílio, eles começaram a duvidar de Deus. Então era um povo sem esperança, é um povo que no versículo 8, olha só, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Então esse povo sem esperança começou a perder também a devoção a Deus. Começou a sacrificar animal cego, animal aleijado, sendo que a lei dizia para ser um animal de 1 ano sem defeito nenhum, macho, perfeitas condições. Porque a gente não pode dar nada a Deus daquilo que não nos custe alguma coisa. Então o povo começou a dar qualquer coisa, começou a adorar a Deus de qualquer jeito. Eu vou na igreja quando eu quero, quando eu estou disposto, eu ajudo quando eu estou disposto, se sobrar alguma coisa eu ajudo, né? Se eu conseguir construir, igual o David leu aqui em Ageu, se a minha casa estiver tudo bem, construir minha casa de luxo, se sobrar um pouquinho eu ajudo a casa de Deus. Então, esse era o povo que estava reinando na época de Malaquias, e Deus olha para isso e fala o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 1, ele termina o Antigo Testamento com uma promessa. Malaquias 3:1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então Deus termina o Antigo Testamento olhando para esse povo desmotivado, sem esperança, adorando a Deus de qualquer jeito, pelos cocos, e fala o seguinte, vai vir um mensageiro, ele vai preparar o caminho do Senhor. Então Deus promete uma voz e se cala. Deus termina com esse povo, prometendo eles uma voz, a partir daí ele se cala. Eu acredito, orando, refletindo sobre isso, eu acredito que talvez Deus estava querendo que eles aumentassem a expectativa. Imagina, olha, vai vir um mensageiro. E em muitos momentos, quando o profeta, na maioria dos casos, na verdade, quando o profeta falava, era para algo naquele tempo. Era uma palavra para aquela hora. Então o povo começou então vamos renovar nossa esperança. Vamos ouvir essa voz. E aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, eles não ouvem nada. E começa a aumentar a expectativa. Cadê essa voz? E Deus se cala durante 400 anos, aguçando o ouvido deles. Para eles, deve ter chegado uma hora que o silêncio de Deus estava ensurdecedor. E eles estavam ansiando aquela voz, porque era a promessa desde Abraão. A promessa do Messias vinha desde Abraão, desde Gênesis, na verdade. Então esse povo foi silenciado, Deus silenciou com esse povo para aumentar a expectativa deles, e esse povo começa a fazer barulho, começa a fazer muita coisa nesse período. E Deus, a partir desse silêncio, não quer dizer que Deus não estava conduzindo a história. Não houve nenhuma revelação bíblica, mas Deus, mesmo em silêncio, Ele continua conduzindo a história, Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E nesse caso, Ele continuou preparando a vinda do Messias, que era o plano desde lá de Gênesis 15 até a vinda de Jesus. Deus começou a preparar o mundo naquela época, e nós vamos ver o quão legal é isso. Então, quando a gente olha o judaísmo da época de Malaquias para o judaísmo da época de Jesus, é muito diferente. A língua falada, principalmente na época de Jesus, a maioria dos lugares era o grego, só que aqui a gente termina com o hebraico.
Então, para a gente entender esse salto, a gente precisa estudar um pouquinho o que aconteceu nesse período para a gente pegar o fio da meada. E uma coisa que eu nunca tinha me atentado era que a profecia de Daniel, daquela estátua, previa esse período, os 4 reinos. Né? O reino da Babilônia, a cabeça de ouro, o reino do Persa, que é o tronco de prata, a Grécia, que é o quadril de bronze, e Roma, que era a perna de ferro. Então esse período, essa página em branco da Bíblia, já estava profetizada lá desde Daniel. E aí a gente entra no primeiro período, na época de Malaquias, quando ele dá a última mensagem ao povo, a Pérsia já estava reinando nesse período, ela começou a reinar em 539, já estava há 100 anos. Só que aqui inicia o período interbíblico, né? Eu tive que mudar para o PowerPoint, porque não abre ali, gente, aí vai comer alguma coisinha aqui, me desculpa, tá? Então, o período persa, quando a Pérsia continua reinando nesse período interbíblico, vai até 331. E é nesse período que acontece a história de Esther. E Deus, né, mesmo em silêncio, conduzindo a história, ele usa Esther, que passou no concurso de Miss Universo lá, né, do rei Xerxes. Ele usa Esther, porque Amã estava tramando lá para acabar com os judeus. Deus usa Esther para livrar o povo. Deus tinha que manter o útero do Messias, que era o povo de Israel, e mesmo em silêncio, ele conduzindo a história, usa uma judia para libertar o povo da extinção. E aí, pessoal, outra coisa muito importante, desde da Síria em 720, Babilônia em 586 e a Pérsia em 539, desde que Israel começou a ser invadida, os judeus tiveram que se reinventar. Antes eles estavam no templo em Jerusalém, e quando eles são dispersos pelo mundo, começam a habitar em outros lugares na região, eles começam a ter que repensar como eles vão adorar a Deus. Porque antes era tudo no templo, o sacrifício, tudo era feito no templo. Agora eles, num povo distante, como eles iriam fazer? E aí foi nesse período que surgem as sinagogas. O povo, com as invasões, houve a diáspora, né? a dispersão, e surge o conceito de sinagoga, que são pequenos templos. São lugares menores, onde o povo podia ler a lei de Deus e adorar a Deus. Então é nesse período, quando Jesus vem, já existia sinagoga. Ela surge nesses períodos de invasões. E, olha que interessante, Paulo, quando ele vai pregar, a gente vê na mão de Deus agindo, né? Quando Paulo ia pregar em alguns lugares, ele ia sempre aonde? Nas sinagogas. Ou seja, a sinagoga durante esse período de muita tribulação, de muita invasão, de muita guerra, foi a forma que Deus encontrou para que o povo preservasse a crença na vinda do Messias, na promessa. Os judeus se reuniam naquele lugar, liam as Escrituras e poderiam alimentar aquilo ali diariamente. Nossa, o Messias vem. Manter o coração deles aquecido até João Batista acabar com o silêncio. Então as sinagogas foram muito importantes para isso, inclusive na pregação do Evangelho. E depois dos persas, vem o período dos gregos. Alexandre o Grande, esse cara aqui, ó, muito famoso, ele domina o reino dos persas, invade a Palestina e começa a dominar a região. E ele não queria só a Palestina, não. Ele queria levar a cultura grega, e isso é chamado de helenização, ele queria helenizar os povos de todo mundo. E em 10 anos, pessoal, de 331 até 320 e poucos, ele chegou quase na Índia, em 10 anos. O cara guerreiro, o cara com sangue no olho. E ele queria levar a cultura grega. Ele foi discipulado por Aristóteles, né, que era aquele famoso filósofo grego, e ele aprendeu a cultura grega, ele aprendeu a importância da educação. Em cada cidade que ele ia, ele levava um professor de grego para ensinar filosofia, e ele fundou uma cidade chamada Alexandria, né, que é o nome dele, que tinha uma das maiores escolas judaicas.
E Alexandre começou a levar uma língua universal. Olha que interessante. O homem, quando ele acha que ele está dominando, né? Ele está sendo simplesmente, às vezes, um instrumento na mão do dono da história. Pessoal, Alexandre levou a língua grega para vários povos. Por isso que tinha um judeu de fala grega também na época de Jesus. Porque essa língua já estava difundida naquela época. E pensa comigo, se em cada lugar, cada pessoa fala uma língua, imagina para você comunicar o evangelho a dificuldade que não é. Dizem que um missionário demora 14 anos em média para aprender uma língua e traduzir o Novo Testamento para a língua daquele povo. Alexandre o Grande, quando ele leva o grego para todos os povos daquela região, ele leva uma língua universal que isso, quando Jesus vai vir, o cenário já está muito mais fácil para divulgar o evangelho. Todos já têm uma língua comum. Era muito mais fácil divulgar o evangelho com uma língua comum do que o cara passar lá, Paulo ir para uma cidade, passar 14 anos aprendendo a língua, traduzir o Antigo Testamento e levar para eles. Então a gente vê Deus agindo inclusive nesse período da helenização. E Alexandre o Grande foi sucedido por aquele cara ali, ó, Ptolomeu II, que também era grego. E esse Ptolomeu fez mais um favor para a igreja primitiva, para os apóstolos. Ele traduziu o Antigo Testamento para o grego. Aí que surge a Septuaginta grega. Essa era a Bíblia dos apóstolos, Septuaginta grega. Por que Septuaginta? Porque reuniram 70 sábios judeus, né? Esse cara pediu, ele estava em Alexandria, tinha uma biblioteca muito grande lá, e ele queria um exemplar da Bíblia Sagrada hebraica. E aí ele reúne 70 judeus, pede eles para traduzirem o Antigo Testamento para o grego, e essa fica conhecida como Septuaginta, né? 70. E aí, mais uma coisa, além de uma língua, o povo agora daquela região tinha as profecias sobre a vinda do Messias de forma escrita, acessível a todos os povos de todos os lugares. Então Deus começa a preparar o mundo, traz um lugar para eles adorarem, uma sinagoga, dá a eles uma língua universal e agora começa a dar a eles exemplares das escrituras em grego, para eles terem acesso e lerem nas suas sinagogas. Então o cenário vai se formando, Deus vai conduzindo a história. E aí acontece o seguinte, esse cara aqui, ó, sucessor do Ptolomeu, além de levar a cultura grega, ele não queria só levar a cultura grega. Esse cara aqui, ele queria acabar com a fé judaica. Então ele começou a destruir todos os exemplares da Torá, em grego. Começou a proibir circuncisão. Quem achava um menino circuncidado, a família era morta. E ele coloca uma estátua de Zeus, que é o deus grego, dentro do templo, em Jerusalém. E o pior, a maior ofensa para o judeu, olha só, David, ele sacrifica um porco dentro do templo. E o porco era impuro para o judeu. Olha a ofensa que o cara fez. Sacrificou um porco no templo de Jerusalém com uma estátua de Zeus, em adoração a Zeus. Isso para o povo judeu, isso foi uma ofensa tão grande, e eles já estavam sofrendo isso desde 700 e tantos, né, antes de Cristo, quase 400 anos, que o povo se revolta. Um cara chamado Matatias, um sacerdote, inicia-se o terceiro período, que é o período dos Macabeus. Esse Matatias, com seus 4 filhos, e um deles era Judas Macabeu, né, por isso que teve esse nome, se revolta contra Antíoco e inicia uma guerra armada. E aí é conhecido como a Guerra dos Macabeus, que durou 24 anos. E na última batalha, eles derrotaram 40.000 soldados gregos. Muito parecido com as guerras de Israel no Antigo Testamento, né? Onde Deus guerreava pelo povo. O povo às vezes ia poucas pessoas, mas Deus levava confusão, uns matavam os outros e colocava eles em medo. Então, muito parecido. E aí, quando os macabeus vencem e dominam a Palestina por quase 80 anos, esse período aqui, ó, foi essa vitória que explica por que o povo na época de Jesus esperava um Messias guerreiro para subjugar Roma.
Por quê? Porque alguns anos atrás, eles já tiveram um guerreiro que venceu pelo povo judeu. Olha só que legal. E aí, quando Roma assume o poder e começa a subjugar o povo também, eles começam a se lembrar, nossa, nós tivemos os macabeus, será que o Messias vai ser um guerreiro também? Nós queremos um Messias guerreiro para subjugar Roma e dominar a Palestina para a gente, devolver o poder na nossa mão de novo. E aí acontece o seguinte, depois que Matatias morre, os filhos continuam a guerra, e aí vem o sucessor dos filhos, por volta de 63 a.C., os filhos de Matatias começaram a lutar entre si pelo poder. O poder sobe para a cabeça, né? É muito comum isso. E aí os filhos deles começaram a guerrear entre si, isso gerou uma instabilidade no local. E aí, mais um ponto aqui, ó. Nesse período, pessoal, dos macabeus, surgem os saduceus, que eram descendentes dos macabeus. Aí surge o partido político. Como eles estavam no poder agora, como eles agora estavam dominando, não eram mais os gregos, surgem os partidos políticos dos saduceus, que eram ricos e poderosos, tinham ligação política com Roma, nós vamos entender por quê. Eles tinham a maioria do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal, né, dos judeus, e eles regavam a ressurreição, a existência de anjos e demônios, porque eles acreditavam só na Torá. O outro partido que surgiu são os fariseus. Eles eram já de classe média, tinham contato direto com o povo, por isso eles tinham mais influência no Sinédrio, eles tinham mais contato com o povo, mesmo em menos quantidade, eles tinham mais influência. Eles já criam na ressurreição, na existência de anjos e demônios. Por quê? Porque eles não aceitavam só a Torá como fonte divina, eles aceitavam a tradição também. Eles aceitavam os outros livros da Bíblia também, não só a Torá. E o interessante é que Paulo, que foi o maior pregador do Evangelho, e o Evangelho inclui esses elementos, ressurreição, anjos, demônio, vida após morte, que os saduceus não criam, o maior pregador que Deus escolheu foi um fariseu, que já acreditava nisso aqui. Ó. Então esses dois partidos surgem nessa época também. E aí, como eu estava falando, no fim os macabeus começam a lutar entre si pelo poder, isso gera aquela instabilidade, e aí um imperador romano chamado Pompeu olha aquilo ali e fala assim, tá fácil para a gente dominar agora. Ele vai lá e pacifica, entre aspas, a Palestina, toma o poder da mão dos macabeus e começa a dominar aquela região. Aí que vem o quarto período, que é o período romano, que vai de 63 até 3 depois de Cristo. E aí, os romanos fazem um acordo com os saduceus e os fariseus. Olha, nós vamos tirar o domínio de vocês, de todo lugar, mas vocês podem ficar com o Sinédrio. Ficam com o julgamento das leis de vocês. É a pax, entre aspas, né? A pax romana. Porque quem não obedecia era punido também. Então, por isso que tem aquela ligação dos saduceus com os romanos, por isso que eles davam muito ouvido aos romanos, por isso que eles se relacionavam muito com os romanos, porque nessa época aí, 60 anos antes de Cristo, eles fizeram esse acordo. Então, por isso que eles tinham muita ligação com os romanos. E é nesse local que Jesus vai nascer, é nesse domínio, com o domínio dos romanos que Jesus vai nascer. E por volta de 37 a.C. vem uma nova revolta. Esse imperador aqui nomeia quem? Herodes, como rei de Israel. Aí a gente já começa a se familiarizar com alguns nomes que a gente vê no Novo Testamento. Herodes foi aquele que queria matar Jesus, mata todos os meninos, né, na época de Jesus, que José e Maria tiveram que ir para o Egito. Esse Herodes aqui foi colocado lá em 37 a.C. E aí, pessoal, os romanos também fizeram um grande favor para Deus, para o Evangelho. Eles construíram muitas estradas e pontes, facilitando a viagem por toda aquela região. E Paulo viajou demais, inclusive pelo mar Mediterrâneo. Eles facilitaram as viagens, eles criaram pontes, estradas,
Isso foi uma ótima oportunidade para o evangelho ser difundido naquela região, com muita rapidez. Por isso que lá em 300 e poucos depois de Cristo, o cristianismo já era a religião dominante. E aí, resumindo, os babilônicos e os persas nos deram as sinagogas para preservar a expectativa do Messias. O Alexandre o Grande nos deu uma língua universal e uma Bíblia traduzida para todo mundo. Gabriel, passa aí, por favor, acho que está falhando aqui. Os macabeus aumentaram a expectativa de um salvador, por causa de vencer aquela guerra. Os romanos trouxeram uma paz, entre aspas, que facilitou a ação dos apóstolos e a viagem deles na pregação do evangelho. Pode passar. E aí, pessoal, olha só o que Paulo fala em Gálatas 4:4. Quando chega a plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho. Isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. Deus começa a conduzir a história desde lá dos exílios, preparando o cenário, aquilo que ele já estava, não sei quantos mil anos, mas no mínimo desde Abraão, prometendo ao homem que ele iria fazer, mas desde Gênesis, ele já queria trazer o Messias para oferecer salvação para todos os povos, a partir de Israel. Até Israel, Deus queria que o povo olhasse para Israel, né? A força centrífuga, trípeta. E depois, com a igreja, Deus queria que a igreja fosse uma força centrífuga. Ou seja, sai para fora, né? Igreja, eclesia, vai para todos os mundos, todos os lugares do mundo. E Deus começou a conduzir toda a história para isso. E chega a plenitude dos tempos e vem Jesus. E Jesus nasce nesse período. Isso já é muito lindo, né? Ver a soberania de Deus sobre os reis, sobre os povos, conduzindo a história. E aí algumas lições nos saltam aos olhos desse período. A primeira lição que eu tiro é que mesmo Deus em silêncio, ele não perdeu o controle de nada. Mesmo que Deus não está falando com você agora, lembra de tudo que ele já falou para você. Os judeus nessa época, eles tinham que se agarrar em tudo aquilo que Deus já tinha falado para eles. E aí na época de Malaquias, alguns começaram a titubear, começaram a adorar a Deus de maneira de mais ou menos. E aí provavelmente alguns que eram fiéis tiveram que levantar no meio deles e falar assim, gente, pelo amor de Deus, olha o que Deus vem falando, olha o que Deus vem fazendo ao longo de toda a nossa história. Agora que vocês vão dar para trás? Agora que vocês vão começar a desanimar? E muita gente fala hoje, né? Jesus está demorando a voltar. Gente, pelo amor de Deus, olha o que ele já fez. Agora que nós vamos desanimar? Ele está voltando. Que demore mais 5.000 anos. Que demore mais 10.000 anos, mas ele cumpriu todas as promessas até agora. Ele é digno de confiança. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Ele não deixou de cumprir nada. Então não desanima agora, só porque Deus não está falando com você agora. Lembra do que ele já falou. Traga à memória aquilo que te dá esperança, né? Segunda lição que eu tiro é que a gente precisa olhar a nossa vida de uma perspectiva eterna. O povo nessa época provavelmente devia olhar e falar assim, mas a nossa vida é ruim demais, é só invasão, é só opressão, é só coisa ruim que acontece, ninguém me liga, né? Nada acontece na minha vida, eu não prego para 5.000 pessoas, as pessoas não se convertem, a minha vida é muito mais ou menos, a minha vida é muito comum. Só que isso é quando a gente está olhando a nossa vida a partir do nosso olho, limitado e dentro do tempo. Deus, ele enxerga a história fora de tudo isso. Ele enxerga um plano de Gênesis até a consumação de tudo. E a nossa vida está dentro desse negocinho bem pequeno, mas está dentro disso.
Então, mesmo que a nossa vida não seja extraordinária, mesmo que a gente não converta multidões, mesmo que a gente seja só um bom pai, uma boa mãe, e seja um bom profissional, e tenha uma comunidade para dividir o fardo, tomar café de manhã, mesmo que a nossa vida seja simples, isso tudo é parte de um plano eterno, muito grande. Então, saia da sua visão limitada e olhe a sua vida dentro de um plano eterno. Isso vai te dar gosto de vida para você acordar todo dia de manhã. Todo dia que você acordar e lembrar que você tem que trabalhar, que você tem que cuidar do seu filho. Nossa, isso é bom demais. Nossa, você faz com muito mais prazer. Porque mesmo que não aconteça nada de extraordinário, mesmo que nos nossos olhos, né? Extraordinário na nossa forma de enxergar. Porque o simples fato da gente ser, isso é extraordinário. Resplandecer o reino de Deus na terra, isso é extraordinário. Então todo dia de manhã, lembra disso. A nossa vida está dentro de um plano muito maior. E os judeus nessa época precisaram relembrar isso muito, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí o interessante também da gente olhar para esse período, é o terceiro ponto que a gente pode pensar hoje, é quando a gente olha para trás na história, a gente tem a dádiva de aprender com os erros e os acertos dos outros. A gente não tem domínio sobre o passado. A gente não tem acesso ao passado. Mas quando a gente olha para o passado de alguém, a gente consegue aprender com os erros e tentar replicar os acertos deles. E quando a gente vê esse povo que foi oprimido lá desde os assírios e muito mais com os gregos, o Antíoco lá tentando acabar com a fé judaica, com essa opressão que surge aqueles movimentos, os movimentos dos fariseus e dos saduceus, surgiram com essa tentativa de manter a tradição, de manter a fé judaica viva, porque eles tinham uma promessa. Então isso é algo muito valioso. É essa resistência, é resistir às pressões culturais da época deles, e nós temos as nossas pressões culturais. Eles tiveram a deles. Antíoco é considerado por muito o anticristo de uma profecia lá de Daniel. E nós temos os nossos anticristos agora também. E, pode passar, Gabriel, por favor. Uma das pressões que nós enfrentamos como corpo de Cristo, como cristãos, é essa, pessoal, ideologia de gênero. Isso tem sido muito divulgado, eles têm feito muito barulho. Isso aqui é uma cartilha para crianças de 6 a 12 anos, ensinando como acontece a relação sexual, por que as pessoas fazem sexo, o que elas sentem durante uma relação sexual. Isso é o que eles estão querendo implantar em escolas públicas, onde o meu filho e o seu filho pode estar. Então entendam, como a gente já pregou uma vez aqui, nós temos que ter a visão de Deus perfeita para lidar com esse assunto, porque muitos também lidam de forma muito religiosa. Não tem amor. Não entendem a inclinação do outro. Porque a inclinação em si não é um pecado. Como todos nós temos alguma inclinação para algum pecado. Agora, nós estamos tentando alertar aqui sobre uma tentativa de espalhar uma ideologia para todos. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando que a gente tem que ser homofóbico. Pelo contrário, o verdadeiro cristão ele é contra a homofobia. A fobia a homossexuais. Nós estamos falando de uma tentativa de um grupo que é a minoria, na verdade, que está tentando implantar isso para todos. E nem mesmo o cristianismo a gente deve tentar colocar isso na escola pública, né? Se a gente não quer colocar a nossa fé sobre os filhos deles, eles também não podem colocar a ideologia deles sobre os nossos filhos. Isso é viver num estado laico, num estado onde todos convivem em harmonia. Pode passar, Gabriel. Olha só, isso aqui está nos livros, nesses manuais de crianças. Pode passar, Gabriel. Aqui, ó, nesse textozinho aqui, está falando o seguinte, aqui é o menininho se masturbando.
E aí no texto está falando o seguinte, provavelmente seus pais vão falar que isso é errado. Mas eles estão querendo acabar com a sua diversão. Você tem que fazer isso mesmo, você tem que conhecer o seu corpo, conheça o seu órgão genital. Brinque com ele, experimente as sensações. É isso que tem sido difundido. Vocês entenderam a diferença do que a gente está falando aqui? Pode passar. Toda forma de amor é válida. Isso é muito comum. Como assim, meu Deus? O que é o amor? Quem define o que é o amor? É o dono do universo. Não somos nós quem definimos o que é o amor. Se é ele quem define, não é toda forma de amor que é válida. Amor por um animal, amor sexual por um animal, não é válido. É o Criador do universo, é o dono do universo quem falou, não somos nós. Amor sexual de um homem para outro homem, de uma mulher para outra mulher, não é válido. Pode passar, Gabriel. Olha só como é que eles colocam a coisa no meio aqui, ó. Parto normal. Aborto seguro. Onde existe, olha que contradição de termos. Aborto seguro para quem, né? Para a mãe. Porque para a criança você está matando uma criança. Então poderia ser traduzido como assassinato seguro. Então, pessoal, pode passar, Gabriel. E isso está entrando dentro da igreja. Alguns de dentro de nós não estão conseguindo resistir a essas pressões sociais. Como muitos nessa época também talvez não conseguiram. Esse aqui, para quem não conhece, é o Eugene Peterson, autor da mensagem, daquela Bíblia, a mensagem. Olha o que ele disse. Eu não teria dito isso há 20 anos. Agora eu conheço muitas pessoas que são gays e lésbicas, parecem ter uma boa vida espiritual. Eu não acho que seja algo, né, a homossexualidade, que você possa exibir, mas também não julgo ser certo e errado. Ele não julga ser certo e errado. Ele admitiu nessa reportagem que ele está em confusão, ele está em transição. Ele não está conseguindo perceber mais a seguinte diferença. Recebe uma pessoa no gabinete dele e a pessoa fala, olha, eu tenho inclinações homossexuais. Nossa, eu me compadeço de você. Eu estou junto de você. Eu quero te ajudar. Você quer ajuda? Quero. Ok, então vamos tentar mudar isso? Vamos, ok. É diferente de, recebe uma pessoa, eu tenho inclinações homossexuais. Não, tá tudo bem. Você pode, leva a sua vida. Vocês entenderam a diferença? É diferente de você compadecer dele e tentar ajudá-lo, de você não confrontar aquilo com o que a Bíblia diz. É muito diferente. E a igreja tem sucumbido a esse... E olha aqui, provavelmente eles irão para outra igreja. Se eles não estiverem na minha, eles vão para outra. Gente, a igreja é um lugar de acolhimento, mas é um lugar de confronto também. A gente não pode estar aqui em pecado confortável. Não podemos. Qualquer pecado que seja, não só a homossexualidade, mas a ganância, o vício, qualquer coisa. Igreja acolhe para confrontar. Esse é o principal papel da igreja. Pode passar, Gabriel. O Edir Macedo, líder de uma das maiores denominações conservadoras do Brasil, olha o que ele está dizendo. Há muito crente levantando uma bandeira contra o movimento do casamento gay. Jesus faria isso se estivesse vivendo no seu tempo? Eu não creio que ele faria, porque no tempo dele já havia homossexuais e Jesus não falou nada como, olha, vocês têm que falar contra o homossexualismo. É proibido, que não deve. Olha o argumento dele. Jesus também não falou sobre abuso infantil. E só por causa disso, a gente vai dizer que a pedofilia está liberada? Não tem nada a ver. O fato de Jesus não ter falado de algo, não quer dizer que ele era contra aquilo. Não quer dizer que ele não era contra. Jesus disse em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo dizem que relações homoafetivas são pecados. Então Jesus não precisava falar isso. Ele não precisava falar contra a pedofilia. Ele não precisava falar contra estupro. Ele não falou sobre um monte de coisa. Mas isso não quer dizer que isso esteja liberado. Então, pessoal, pode passar, Gabriel.
Muitos do nosso meio não têm conseguido resistir a essas pressões e têm se vendido a elas, e muito por causa do sentimentalismo que começou lá com o movimento do romantismo no século XIX, século XX. As pessoas estão voltadas por aquilo que elas sentem. Então o discurso é o seguinte: nossa, você vai falar para a pessoa que o que ela faz é errado, ela vai se sentir mal por isso. Mas tem que se sentir mesmo. O pecado ele tem que fazer a gente sentir mal. O dia que a gente estiver pecando feliz, nós estamos todo mundo perdido já. O pecado ele tem que confrontar a gente. O fato da gente se sentir... o critério último não é a gente se sentir bem. O critério do evangelho é a verdade. Não é o que a gente sente. Se o que você faz te faz bem, mas é errado, é melhor que você se sinta mal. Você tem que se sentir mal. O pecado ele tem que confrontar a gente. Então o romantismo da sociedade de hoje tem feito com que alguns de dentro de nós se percam nesse discurso. Mas assim como esse povo, os fariseus e os saduceus surgiram com uma boa intenção de resistir a essas pressões, nós temos que resistir a essas pressões também. Porque nós temos uma palavra também sobre nós. Jesus está voltando. A palavra deles é Jesus estava vindo. A palavra sobre nós é Jesus está voltando. E ele vai separar o joio do trigo. E muitos dos que estão dentro de nós, que curaram muitas pessoas, que fizeram muitos sinais e prodígios, talvez vão ouvir: eu nunca vos conheci. E a gente não quer isso, nem para a gente, nem para nossos irmãos. Então a gente precisa resistir a essas pressões culturais, de forma sábia, sem religiosidade, sem como muitos cristãos estão fazendo. Não olham para si e aí acabam entrando no outro ponto que a gente vai falar. Os fariseus, os saduceus, nascem de uma motivação correta, porém se perderam na religiosidade. Então a gente tem que resistir a essas pressões. Porém a gente tem que resistir fixo na figueira, na videira. Porque nós somos os ramos, ele é a videira. E se a gente não tiver nutriente da videira, nós vamos morrer, nós vamos sucumbir às pressões sociais que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Então, o primeiro ponto, a gente tem que resistir a essas pressões. O segundo ponto é cuidar para que a gente não caia no farisaísmo. Para que a gente também não só aponte para o dedo do outro e fale assim: ah lá, tá vendo? É pecador, é homossexual. E a gente é ganancioso. A gente está construindo as nossas casas de luxo e deixando a casa de Deus sem amparo. Isso é farisaísmo. É olhar só para o outro. É você ver o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no seu olho. Então a gente precisa resistir a essa tentação também. Resistir às pressões, mas também resistir o farisaísmo. Resistir o orgulho. Eu sigo a lei. Eu sigo a lei de Deus. Orgulhar por ser cristão. Algo que nos foi dado. Foi um presente. A gente não tem merecimento nenhum e a gente não fez nada. A gente não participou em nada para a salvação. Aceitar um presente não te imputa mérito nenhum. Aceitar um presente é aceitar um presente. Não te dá mérito nenhum. E aí, abra comigo em João 9, 39. Para a gente ver. João 9, 39. Jesus cura um cego, uma pessoa que não enxergava, uma pessoa... Vocês já imaginaram você perder a visão? Vocês já imaginaram você não enxergar nada? Essa era a pessoa que Jesus estava ajudando, uma pessoa que não enxergava nada. E aí Jesus cura uma pessoa. Os fariseus estavam perto dele.
Jesus diz o seguinte, no versículo 39, eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos veem e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? E Jesus disse, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado. Mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Gente, Jesus curava no sábado. Esses caras falavam que Jesus estava errado, porque ele estava fazendo bem para uma pessoa que estava precisando muito, só porque era sábado. Jesus não podia curar uma pessoa que passou a vida inteira sem enxergar nada, que seria uma grande dádiva na vida dela, porque existia uma coisa escrita na lei que falava que não podia trabalhar no sábado. Só que tem um detalhe. Os fariseus, como eles acreditavam nas tradições, eles são conhecidos por criar um manual de interpretação da lei, que era chamada Mishnah. Então, essas interpretações da lei, a tentativa talvez foi até boa no início. Eles queriam criar cercas. A lei falava, não pode trabalhar no sábado. Só que isso é um pouco vago. E aí o que eles começaram a fazer? O que significa trabalhar? Andar 1 quilômetro carregando lenha para o fogão é trabalhar? Andar 2 quilômetros é trabalhar? Conduzir suas ovelhas no pasto é trabalhar? E aí esses fariseus começaram a criar interpretações da lei. O problema é que eles foram muito além. O mosquito era o menor animal impuro da lei. Eles coavam a água potável num pano para não engolir um mosquito, para não infringir a lei. Eles se tornaram adoradores da lei de Deus e esqueceram do Deus da lei. Começaram a ficar olhando muito para a lei e esqueceram do espírito da lei, que a gente já falou, né, Juliana? O espírito da lei, o que a lei quer proteger? A lei tem um significado. A lei, ela quer proteger a vida. Esse é o espírito da lei. Se eles olhassem para o Deus da lei, eles iriam entender isso. Poxa, Deus proibiu trabalhar no sábado. Porém, a lei, a função dela é proteger a vida. E será que curar um homem num sábado infringiria essa lei de proteger a vida? Claro que não. Então nós corremos um risco muito grande, irmãos, de olhar demais para a letra e esquecer do Deus da lei. Porque a gente tem que ter comunhão é com o Deus da lei e não simplesmente com a lei de Deus. Porque a gente pode cair nesse risco. A Bíblia nos instrui a ser prudentes, lá em Provérbios, com as nossas finanças. Lembra do texto da formiga? Provérbios 6. A formiga, ô preguiçoso, a formiga ela trabalha no inverno, trabalha no verão para ter no inverno. Então a Bíblia nos ensina a ser prudentes. Porém, se tem um irmão passando necessidade, a gente não pode virar um legalista. Se a casa de Deus está em necessidade, se a nossa comunidade está em necessidade, se tem um vizinho seu que está em necessidade, você deve ajudá-lo. Não seja um legalista. Não siga a lei, o pé da letra. Lembre do espírito da lei. Prudência de um lado e misericórdia de outro. Qual que vai ceder? Deus não prometeu cuidar da gente? Se Ele prometeu cuidar da gente, se Ele cuida das aves, não é o fato de você ajudar alguém que está necessitado que vai fazer com que você tenha necessidade. Foi isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios. A superabundância de vocês hoje suprirá a falta deles depois, da igreja da Macedônia, que era pobre, que era muito pobre. E Paulo elogia eles, que mesmo na pobreza deles, eles ajudaram. Puxa vida, a gente não pode ser um legalista. A gente tem que lembrar do espírito da lei. E os fariseus então abandonam a misericórdia de Deus para cumprir um rito, para cumprir
uma lei, simplesmente pela lei. O último erro deles foi seguir tradições e esquecer das Escrituras. Seguir tradições humanas e esquecer das Escrituras. Vocês já ouviram aquele ditado? Ah, homem é assim mesmo. Quando está falando de sexo, né, de pecados sexuais, é muito comum na rodinha de amigos, às vezes até com alguns cristãos, não, mas isso é coisa de homem, né, gente? Homem é assim mesmo. Essa é a tradição que reina no Brasil, né? Mas se a gente vai seguir qual tradição? A tradição dos homens ou vai confrontar isso com a tradição de Deus? Qual tradição a gente segue? Os fariseus começaram a seguir tradições de homens e esqueceram da tradição do Criador do universo. Eles foram tão fundos que lá em Marcos 7, 8 a 13, Jesus critica os fariseus. Por quê? Porque existia a lei do Corban. O que é isso? A pessoa dedicava os bens dela ao templo. E tudo que ela dedicava ao templo, ela não poderia usufruir daquilo. Então o que os caras estavam fazendo? Tinha a lei de honrar pai e mãe, não tinha? E aí o cara queria preservar os bens dele, não queria honrar pai e mãe com os bens dele, e fala o seguinte, olha, vou dedicar o templo, todas as minhas posses. E aí quando o pai dele, na velhice, estava com dificuldade, ele falava para o pai, pai, que pena, sou tão espiritual que eu dediquei meus bens para o templo, não vou poder te ajudar. E aí depois que o pai morria, esse homem chegava para os fariseus e para os saduceus e negociava com eles uma propina para eles devolverem as coisas para ele. Isso era o Corban. Por isso que Jesus falou, vocês negam as Escrituras com a tradição de vocês. Então a gente corre um risco muito grande de negar os princípios das Escrituras, negar a palavra de Deus por causa das nossas tradições, por causa do costume brasileiro, gato, fazer um gatinho, sonegar um imposto. É muito jeitinho brasileiro. É muito jeitinho que a gente tem. E se a gente não começar a olhar tudo pelo crivo das Escrituras, a gente começa a replicar coisas. Sem saber, nós vamos ser um nécio. Replicar coisas sem saber. Então, pessoal, concluindo. Deus está fora do tempo e do espaço. Deus ele consegue voltar lá no templo de Abraão, lá no tempo de Adão e Eva. Deus consegue estar aqui agora conosco. E Deus consegue enxergar o nosso futuro. O que Deus está enxergando sobre nós agora? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. O que Deus está falando da vida do Luiz agora, no ano 2055? O que Deus está vendo da vida dele agora? O que Deus está vendo da sua vida? Quando a gente olha para o passado, a gente consegue ver erros e acertos desse povo. Deus está conseguindo ver os nossos agora. Só que a grande dádiva, a grande bênção, é que nós estamos presos no tempo. Então nós temos a chance agora, hoje, de nos arrepender e tomar um outro rumo. Nós temos a chance agora. Quando a gente olha para o passado desse povo, não tem mais jeito. O que foi feito, foi feito. Mas a nossa vida está em andamento. Nós temos a chance agora de olhar para Deus e arrepender dos nossos pecados, para que Ele enxergue lá na frente e se alegre conosco e fala, venham benditos do meu Pai. O que Deus está enxergando sobre a nossa comunidade hoje? Nós somos uma comunidade que resistiram às pressões, nós somos pessoas que resistiram às pressões sociais, ou somos pessoas que abriram as pernas para a cultura? Tudo é válido, tudo está podendo, toda forma de amor é válida. Deus é amor, gente, Deus ama todo mundo.
Esse discurso falacioso, pelo amor de Deus. Deus ama, mas Deus também é justiça. Ele tem uma lei, Ele quer proteger a nossa vida. Então a grande pergunta hoje é, o que Deus está enxergando sobre nós agora, individualmente e como comunidade? Daqui 5, daqui 10, daqui 20, daqui 50 anos. O que Deus está enxergando sobre a sua vida no leito de morte? Deus, Ele consegue te olhar agora no leito da sua morte. O que Ele está vendo lá? E a grande dádiva para nós é, o que Ele está vendo lá, a gente pode se posicionar agora. A gente tem essa dádiva de estar dentro do tempo, do futuro ainda está distante, cada segundo ainda está passando, e a gente pode tomar uma decisão agora. A gente vai cuidar da nossa vida, a gente vai fazer o que a gente acha que tem que fazer com a nossa vida, ou a gente vai se submeter ao Criador do universo. Então, que Deus nos ajude hoje a olhar para o passado desse povo, tirar as boas lições, as resistências culturais e cuidar para que a gente não caia no legalismo, no farisaísmo. E tomemos posição hoje. Jesus, Ele está voltando. Santificação. Nós precisamos nos santificar. Ele pode voltar amanhã, como Ele pode voltar daqui 5.000 anos, mas isso pouco importa. O que importa é que a nossa vida é parte desse todo imenso de Deus. Então, que nós oremos para que Deus tenha misericórdia de nós hoje e nos ajude a perseverar, a arrepender, resistir às pressões e a não ir para o outro extremo, a não entrar no legalismo. Vamos orar. Ô Jesus, o que o Senhor está vendo de nós agora, nesse momento? O que o Senhor está vendo de nós agora, Pai? O Senhor está sorrindo? O Senhor está falando para nós, venham benditos do meu Pai? Ou o Senhor está falando, eu nunca vos conheci, eu nem sei quem é você, eu não conheço, não sei quem é o seu nome. Ô Jesus, por favor, nos dê esse senso de eternidade. Nos ajuda a enxergar todo dia, Pai, cada manhã, que a nossa vida, ela é extraordinária, mesmo não sendo extraordinária, mesmo não acontecendo nada de extraordinário, simplesmente porque nós somos filhos. Ser filho já é a maior dádiva que pode existir. Não existe maior dádiva do que ser filho. Ter uma casa, um lar para morar. Isso não tem valor, Pai. Nos ajuda a enxergar isso. Nos ajuda, Pai, a enxergar que o Senhor está querendo construir uma casa favorita para o Senhor habitar, e essa casa somos nós. E quando nós nos reunimos, essa casa se chama igreja. E o Senhor tem um plano para essa igreja, Pai, que é manifestar o Teu reino aqui na terra, que é um reino de discípulos que estão dispostos a negar, a perder, a morrer, a ser decapitado pelo Estado Islâmico. É esse tipo de pessoa que o Senhor está querendo formar, Pai. Então nos ajuda a perseverar, Jesus. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nos ajuda, por favor. Nos ajuda a ser uma pessoa perseverante, que se relaciona com o Senhor, que não se relaciona com a sua lei somente, e que a gente não caia também num legalismo, num farisaísmo, de não nos enxergar pecadores, Pai, porque nós somos, é isso que nós somos. Não há um justo sequer na face da terra. A única coisa que a gente tem é o Senhor dentro de nós. Então nos ajuda, Jesus, a ser essa comunidade perseverante, assim como alguns irmãos foram ao longo desses 400 anos, preservando a chama acesa, preservando a esperança. Nos ajuda a preservar a esperança, Pai, cada dia, até que o Senhor venha e estabeleça o seu reino de forma definitiva, porque o seu reino já está reinando agora. O Senhor já é rei agora.
Amanhã é um dia de estabelecer o teu reino lá no nosso trabalho, na escola. O seu reino já está acontecendo há 2000 anos. O reino do Senhor chegou. Mas nós queremos perseverar até que Ele venha de forma plena. Então ajuda a minha vida tão necessitada, ajuda os meus irmãos, Pai, a enxergarem de forma eterna, a enxergarem como o Senhor vê, com os seus óculos, para que nós possamos ouvir naquele grande dia: venham benditos do meu Pai, venham benditos do meu Pai. Nós ansiamos ouvir isso, Pai. Por favor, nos ajuda, Jesus, nos ajuda a caminhar hoje, essa semana, nesse próximo ano, até que o Senhor venha. Nos ajuda. Esse é o nosso maior pedido hoje. Nós te clamamos em nome do teu Filho Jesus, aquele que veio, morreu, sofreu, mas ressuscitou e venceu a morte e está voltando para nos buscar, para que nós continuemos a fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, estabelecer o teu reino na terra. Em nome de Jesus nós te clamamos. Amém. Amém, pessoal.